Eu disse que eles formam grandes levas soltas e de repente se concentram em alta velocidade. Se a quantidade de trídeos é muito grande, essa nucleação não se abre novamente. Essa nucleação vira uma espiral de tal velocidade, magnitude tão intensa, um aglomerado tão fantástico, que isso ilumina-se. Gira a alta temperatura, como se fosse atrito de trídeos, só para efeito de imaginação. Os trídeos se aglomeram de tal maneira, em uma vibração tão intensa, que eles formam uma nucleação luminosa, e que normalmente são gigantescas. Estão sacando que isso é um centro de uma galáxia? Um aglomerado trídeo atraindo, deformando e organizando espaço e átomos, formando substâncias internas a elevadíssima temperatura, né? E a ciência até hoje não sabe, acha que é uma força da gravidade que forma os buracos negros. Nada, gente. Isso tudo é uma verdadeira gandaia de trídeos enlouquecidos passeando por aí, e que quando se concentram em grandes quantidades, forma uma energia que vai concentrando e chamando trídeos livres numa quantidade cada vez maior. Aquilo vai acelerando numa velocidade imensa, como se fosse uma legião seguindo um, né? É muito interessante o processo, é uma coisa viva, consciente. Esse aglomerado, gente, vai tomando uma forma assim, ó. A alta velocidade, girando, portanto, a alta velocidade. Como não todo mundo não cabe exatamente no centro, porque todo mundo quer ir para o centro, começa a haver uma coisa interessante. Essa forma se abilonga, a forma vai se tornando uma coisa assim, ó. Hã? E esse equador aqui começa a girar em volta dele, meio que unidades satélites. Há uma espécie de trídeos que fala assim: a confusão lá no meio está impossível, vamos brincar aqui fora, né? Isto é, vão formando subaglomerados que passam a girar satélite naquele aglomerado central, não disputam mais o centro. É como quem fala: ih, gente, aqui é só para os grandes mesmo, vamos fazer aqui a nossa brincadeirinha particular. Mas ela está energeticamente vinculada a esse aglomerado aqui. Formam várias nucleações dessa. Às vezes até nucleações de baixa densidade formam grandes nucleações aqui, às vezes começa, e assim até terminar a energia do sistema. Isso aqui girando. Visto de cima, essas estruturas são assim, ó. Formando, dá para sacar, né? Braços galácticos, ó. Toda aglomeração de trídeo formam 12 braços galácticos, fundamentalmente 12 braços galácticos. Sempre atraindo espaço, átomos e organizações atômicas, quer dizer, moléculas, né, cada vez mais complexas. Só uma pergunta para eu compreender essa expressão aí. Não tem planetas ainda? Ainda não. Aglomeragem de trídeos. Energia, né? Porque trídeo não é isso aqui, ó? Energia. São trídeos mensageiros porque eles captaram a mensagem cósmica, da organização cósmica. E eles estão formando essas grandes estruturas. Hã? Esses braços aqui, como são extensos, começam a segmentar. Isto é, fica assim, ó. Um trecho denso, um trecho vazio, aí vem outro trecho mais vazio, outro trecho denso, né? Forma essas legiões assim. Cada um desses sistemas aqui são esses sistemas girantes que nós estamos vendo lá, ó. Isso aqui é uma galáxia cortada, e nós estamos vendo então os braços galácticos formando essas nucleações assim. Agora nós vamos pegar um elemento desse aqui e examinar de perto. Isso aqui
forma também essa bolinha, né? Isso aqui começa uma disputa interna. Já que eles resolveram sair da disputa central, eles passam a fazer uma disputa aqui, local, regional. E novamente se forma aquela forma. Como essas formas periféricas não têm potência para criar braços e outros campos, eles vão se articulando em torno deles mesmos, vão se tornando esferas e ela vai ficando assim, ó, oblonga. Elas têm mais um formato vertical do que propriamente horizontal. Elas vão se formando um peão, vão tomando essa forma de peão. À medida que o sistema vai se acomodando vibratoriamente, começa a acontecer uma coisa muito interessante com esses aglomerados aqui. Acompanhe o processo, que é muito interessante. Essa forma oblonga, no início oblonga, depois começa a se arredondar e começa a haver um afundamento dessa parte de cima. Vai aparecendo um buraco, né, um funil, que vai... Peraí, desculpe. Eu estou desenhando errado aqui. Vou diminuir aqui, porque senão não vamos caber nessa nossa imagem. Né? Mas para um ovo. Esse ovo vai afundando aqui. Cada vez mais fundo esse buraco. No polo oposto começa a haver também uma certa rarefação aqui, mas não chega a ser um buraco. Essas pontas, eu vou desenhar a sequência, acho que fica mais fácil do que eu ir mudando o desenho. Né? Ó, pega assim, a forma aqui, girando. Primeiro momento, afundamento aqui, e começa a acontecer isso. Dá para pegar a sequência na câmera? Isso aqui está no meu livro Mensagem Extraterrestre. Vocês imaginam isso aqui girando. Né? Isso aqui é uma seção de corte. Segunda imagem. Aí vem afundamento maior ainda. E essas pontas aqui, maior ainda. Começa a haver um certo fracionamento aqui também. Esse buraco aqui aumenta mais ainda. E aqui começa a haver uma coisa assim. Essa ponta mais assim. Isso tudo gira, né? É como se fosse um ovo de casca cortada. Toda essa massa aqui é a massa mais densa do sistema. De repente, aqui ocorre uma segmentação e essa massa densa do sistema afunda e vem para o centro do sistema, enquanto isso aqui está crescendo e formando uns anéis de bobo assim, ó, abaulados aqui. E aqui, aonde essa massa central afundou, fica um buraco. Isso tudo girando. Aqui a massa que afundou, que continua a ser fortemente brilhante, ígnea e girante. Isso aqui, gente, são os planetas que têm alta potência. Eles formam uma estrutura oca. Isso aqui é crosta. Aqui são as aberturas polares. Esse é o Sol central do sistema. O campo magnético forma um anel aqui e outro anelzinho menor aqui. E com o amadurecimento dele, criam-se continentes e mares internos e externos. Nós estamos aqui na parte externa. Existem essas aberturas polares aqui. A luz desse Sol central, eventualmente, inclusive, brilha, formando o tal do fenômeno da aurora boreal. Essas fotos com essa abertura são censuradas, mas nós conseguimos fotos no satélite americano que você vê direitinho o mar fazendo assim. Eu tenho umas 4 ou 5 fotos que, por descuido, um satélite de clima
deixou passar. Como isso aqui é sempre coberto de nuvens bem branquinhas, você pensa que tudo aquilo é gelo, mas na verdade não é. Porque a superfície da Terra, se a Terra for desse tamanho, a atmosfera é da grossura desse lápis. Portanto, a camada atmosférica e onde estão as nuvens é muito coladinho na Terra. E como essa área é completamente coberta de nuvens, todas as fotos de satélite aparece isso como branco do gelo. Na verdade, em raras oportunidades, o céu daqui está parcialmente limpo. Aí você vê direitinho o mar fazendo a curva, entrando para cá. Mas isso é um grande segredo. A parte da Terra de cima é mais grossa, a parte aqui é mais fininha. No Trópico de Capricórnio é onde a Terra é mais fina. Esse é o Sol central. E a crosta, se nós aumentarmos aqui o desenho, nós temos aqui no meio dela a área de magma. A força da gravidade, na verdade, puxa um habitante que está aqui para cá e um habitante que está aqui para cá também. Okay? Aqui estão os mares, os fundos de mares, as montanhas. E aqui dentro também tem os mares internos e as montanhas internas. Essa área aqui, que aliás, para desenhar melhor, ela é mais próxima do lado de fora. As fissuras geofísicas permitem a atividade vulcânica. Ó. Larva sai por aqui. Internamente não tem mais vulcões. Tem extintos. O que mais que é interessante saber rapidamente sobre a estrutura da Terra? Tem mantos de energia aqui que nós não vamos estudar hoje. E essa crosta é um queijo. É onde existe justamente a casa dos Dinas e dos Geberones. Aqui dentro habitam outros tipos de povos. Esses são povos dos continentes internos. Para cá fugiram incas, fugiram parte do povo maia, e é onde existem civilizações muito avançadas. Eu conheci uma freira em Curitiba, que veio me procurar depois de uma palestra sobre um outro assunto, e disse: Gonzaga, eu vi o seu tema da sua palestra. Acho maravilhoso, porque eu conheço os povos dos mundos subterrâneos. Você vê que coisa, uma freira veio me dizer isso. Eles são maravilhosos, uma civilização iluminada, uma organização, uma justiça, uma perfeição. São seres lindos, lindos, lindos. Tem muitos tipos. Ela ainda me diz isso. Você vê como... A maior parte das pessoas se refere aos intras como o povo da crosta, que vive nesse trecho aqui de rocha, né? Não os habitantes dos mundos subterrâneos. Né? Então, essa região aqui, as tradições chamavam de confins. Os confins do mundo são os continentes internos. Também. É. Eles falam, olha, o trigueirinho se refere também a povos de fora que estabeleceram grandes bases subterrâneas aqui, como Erx, por exemplo. Né? Então, tem muitos seres que estão intras, mas não são intras. Intras são Geberones e Dinas. E esses seres daqui não são intras, são habitantes dos mundos subterrâneos. Não dos abissais. Esse aqui é outro nome para esses aqui, ó. Abissais. Habitam os abismos. Mas o do continente interno são outros tipos, são tipos como o nosso. Não existe lá Dinas e Geberones. Lá são seres como nós somos aqui. Só que extremamente evoluídos e avançados. Agora, existem ordenamentos de trídeos que não chegam a formar um planeta oco. Formam um planeta meio maciço. Ele não tem potência. Então, a maior parte dos corpos chamados satélites não são ocos. Às vezes tem grandes concavidades, tem um mal formado buraco, não avançou. Ele permanece como um cupinzeiro morto. É ocupado por uma entidade, por um lâmina de menor categoria. Mas os planetas que se completam são ocos, tem um Sol central, e isso aqui denuncia a presença de um lâmina fortemente, com grande potência. Um lâmina capaz de
puxar dessa nucleação central, roubar uma parte da humanidade que vem carregada por esses sistemas. Olha o que eu estou fazendo agora, gente, uma conexão super importante. Super importante. As humanidades também vêm vindo dos níveis sutis até chegar na matéria. A humanidade é uma só, mas vai se dividindo pelas estruturas, pelos universos, pelas estruturas galácticas. Sempre assim, até chegar numa galáxia. Uma galáxia que está se formando tem os corpos superiores de todos os humanos que um dia vão vibrar naquele sistema. Ao se separar em sistemas galácticos, em sistemas solares e em planetas, essas partes menores vão roubando parte dessa humanidade central. Por isso nós temos conexão com a galáxia central, com o centro da nossa galáxia. Compreendem isso? Então, nós somos ligados ao centro da Terra, que puxou do nosso Sol parte da humanidade, que roubou parte da humanidade do sistema central do nosso sistema solar, que roubou do braço galáctico, que roubou da galáxia central. Então, nós humanos, a gente vem meio que por dentro de uma árvore. Vamos fazer uma correlação com uma árvore. Tronco, chão, raízes. Aqui estava a semente original com a fruta, sei lá. Veja, aqui tem outra fruta com semente. Nós somos sementes. Em relação ao universo, somos Ramnas, reino semente. Pois bem, olha, uma semente veio e se transformou em várias outras sementes. Dessa semente central, né, que era única, essas outras todas se formaram. É uma coisa semelhante. Esse planeta roubou parte da grande humanidade aqui. Todos os nossos corpos superiores, que nós temos 3 corpos superiores, uma conexão e 4 corpos inferiores. Físico, etérico, astral, mental, concreto. Os ETs chamam de outro nome, não importa. Aqui eles chamam de Aumzai, Bizai e Kalazai. Aqui outros chamam de corpo monádico, crístico e búdico. Não interessa o nome. E aqui está o ser propriamente dito. Isso tudo são veículos de manifestação. Está aqui os 3 de cima e aqui os 4 de baixo. Esses 3 níveis de cima são níveis sutis, são nossos chamados corpos solares e corpos galácticos e corpos paragalácticos, né? Então, os nossos níveis sutis têm conexão com os nossos centros de onde nos originamos. Até chegar, o corpo físico é o corpo planetário, né? O corpo etérico já tem uma vinculação maior com o sistema solar e assim por diante. Quer dizer, isso tudo é hierarquizado. E embora os seres humanos possam deixar definitivamente um planeta e migrar para outro, como um enxerto de árvore numa outra árvore, nós temos enraizamento cósmico através dos sistemas galácticos. Tudo vem de um ponto só e volta para aquele ponto. Lá está a nossa raiz, estão, portanto, as vibrações dos nossos mais remotos corpos, os elementos de vibração mais elevados de nós todos. Isso é interessante nós compreendermos. Você vê a vinculação que existe entre a ordem de um sistema solar, que nós vamos falar daqui a pouco neles, e a nossa próprio ordenamento. Tudo isso é uma coisa só e trabalha tudo em absoluta sintonia. E assim como os lâminas, as entidades, disputam parte, veja, se ela tem potência, ela forma um planeta de alta envergadura energética e consegue roubar parte da humanidade que vai se manifestar aqui. Somente lâminas de alta potência conseguem ocupar corpos celestes, essas bolas que são feitas por trídeos, né? Olha os trídeos aqui que fazem isso. Aí o lâmina ocupa o Sol central. Então isso aqui passa a ser uma divindade, num certo sentido. Porque quem rouba humanidades não é a bola, mas o lâmina, a entidade planetária. Ao roubar a humanidade, viabiliza numa órbita adequada. Porque isso aqui vale também para o sistema solar. Eu fiz aqui uma galáxia se formando, mas os sistemas solares se formam do mesmo jeito, só que nessa escala aqui. Aqui forma o sistema solar e dentro disso formam os planetas dessa mesma maneira. Os planetas são trídeos que deixam de disputar o Sol e passam a organizar um planeta. Quem não tem potência para organizar planeta, organiza outros corpos celestes mais simples,
que passam a orbitar esses aqui, ou mesmo orbitar o próprio Sol do sistema. Mas eles já não são planetas, eles não têm potência para isso.